Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham. Começamos por falar de um estudo que mostra pela primeira vez que há vários animais marinhos que são capazes de produzir ômega 3. Falamos de corais, lapas ou amêijoas que também produzem estes ácidos gordos essenciais para a saúde humana. É meu convidado Miguel Fonseca, do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal. Obrigado, ao Mentes que Brilham. Começamos por explicar, até agora, ou até este estudo, daí o facto de dizermos que é pioneiro, onde é que existia o ômega 3? O ômega 3, digamos que existe virtualmente em quase todos os seres vivos. Aqui a questão principal tem a ver com a produção, ou seja, seres vivos que têm a capacidade de produzir intrinsecamente esses mesmos ômega 3. Por exemplo, os humanos, nós não conseguimos produzir os ômega 3 e por isso temos que os adquirir através da alimentação. É nesse sentido. Por isso, nós temos ômega 3 e são essenciais, são constituintes essenciais de todas as células e por isso são muito importantes, são essenciais, nós precisamos deles para o bom desenvolvimento, para o crescimento saudável. Segundo percebi pelo que li, por exemplo, nós pensamos muitas vezes no salmão, no atum, como ricos em ômega 3, mas esses peixes, digamos assim, conseguem ter o ômega 3 ao se alimentarem de bactérias, microalgas, penso que não estão muito longe. Sim. E agora a vossa investigação percebe que há uma outra espécie, digamos assim, que ela própria consegue produzir e não tem através da alimentação. É isto? Exatamente. Também o pode adquirir pela alimentação, mas virtualmente a produção de ômega 3 nos oceanos é feita por micro-organismos. Foi o que acabou de dizer. Aqui, nós temos que ver este ciclo de lípidos dos ômega 3, que é um ciclo complexo que vai sendo transferido na cadeia alimentar. Temos os produtores e depois temos os que vão adquirindo e vão acumulando esse ômega 3. Nesse sentido, houve aqui uma mudança de paradigma, porque se até agora, e todos os modelos que existem, porque isto sendo de facto importante e relevante em termos globais, tem que haver aqui entra uma nova variável na produção global de ômega 3. Se até agora eram os micro-organismos, neste momento há uma grande variedade de animais invertebrados, principalmente dos oceanos, que têm essa capacidade. E é muito relevante porque estamos a falar de animais que, em termos de biomassa, é muito relevante em termos globais. E se falarmos na questão dos corais, por exemplo, os corais são organismos marinhos que são importantes como criadores de ecossistemas específicos, mas neste momento também estamos a perceber que são também muito importantes porque também na cadeia dos ácidos gordos e dos ômega 3 em específico também devem ter um papel relevante. Então temos que aqui alterar os modelos e a forma como fazemos toda a ligação da cadeia dos lípidos. Para quem não sabe, o que é o ômega 3? Porque é que é tão importante? Os ômega 3 são ácidos gordos poliinsaturados, são lípidos bons e são essenciais para a constituição das células, por exemplo, mas também têm uma função muito importante em termos de energia, de recursos energéticos. Mas, de facto, os ômega 3 são essenciais porque nos previnem doenças cardiovasculares, são essenciais no desenvolvimento das crianças, no seu saudável crescimento, são também importantes na atividade para a atividade cerebral, ou seja, na acuidade visual. Há uma série, porque de facto são constituintes de todas as células e são importantes, por exemplo, também na questão do controle da inflamação, por isso são de facto muito importantes. Falando do vosso trabalho, como é que chegaram a estas conclusões? Esta descoberta está associada a um estudo genético? Exatamente. Isto é um estudo curioso na medida em que começou de uma forma diferente, porque de facto o conhecimento diz-nos que não haveria estes genes ou esta capacidade nos animais e nós acabámos por encontrar. E a primeira coisa que fazemos é verificar se isto é verdade ou se houve algum engano em todo este processo e, eventualmente, quando trabalhamos com DNA, acontecem contaminações. Essas contaminações podem vir por bactérias, podem vir também por contaminação humana. Então, nós tivemos que fazer todo o processo e verificar se isto estaria correto. Porque, de facto, é difícil de acreditar, porque estamos a falar de uma alteração de um paradigma. Mas, na verdade, como temos muitos recursos genéticos disponíveis, em bases de dados mundiais, nós analisámos mais de 2.000 espécies, genomas, transcritomas, que é a parte da expressão dos genes dentro dos organismos, e conseguimos, por diferentes fontes, diferentes formas de verificar que o que estamos a ver é exatamente o que acontece. É como, por exemplo, eu diria o seguinte, nós queremos construir uns legos. Podemos ter as instruções dos legos, mas isto não nos é suficiente. Nós precisamos também das peças dos legos e precisamos de alguém que os construa.
Nós, neste estudo que fizemos, descobrimos essas instruções, os genes nestes organismos marinhos, e verificámos que as peças existiam, ou seja, que o gene é funcional, e por último também verificámos que esse gene que é funcional, que é uma proteína, uma enzima, acaba por fazer exatamente a função que deveria. Não só isso, porque uma das maravilhas de encontrar estas soluções naturais que a natureza nos apresenta, nós fomos surpreendidos na medida em que nós esperaríamos encontrar uma função específica e havia genes em algumas espécies que tinham 4 funções distintas que tornam a síntese dos ômega 3 muito mais eficaz. De futuro, estas novas fontes, no fundo, de ômega 3, abrem portas a soluções de caráter biotecnológico? Sim, claramente. Aqui nós introduzimos aqui uma nova fonte, ou seja, claro, há uma procura muito grande para fontes primárias, para fontes de ômega 3. E existe uma pressão muito grande para extrair os ômega 3 dos óleos dos peixes, por exemplo. Aqui apresentamos novas soluções naturais, novas fontes de ômega 3. Existe um ramo muito grande que está agora a explodir, que é a bioeconomia azul, associada ao mar. E daqui podem surgir muitas soluções biotecnológicas para produção mais eficiente de ômega 3, existe também alguma manipulação genética que se pode fazer inspirados nestas soluções naturais, nestes genes destas espécies. Isso é uma série, não será tanto a nossa competência, sim, nós abrimos as portas, sim, mas de facto existe uma série de aplicações que daqui podem surgir. Mesmo a terminar, uma curiosidade, este foi um trabalho de um consórcio internacional com universidades escocesas, mas também com investigadores australianos. Cada parte em que é que contribuiu? Cada um faz aquilo, são trabalhos complementares, cada um faz o que consegue fazer melhor. Da nossa parte, nós fizemos toda a procura e a criação da base de dados, ou seja, deixe-me só dizer uma coisa, porque isto de facto foi desafiante na medida em que estamos a falar de genes que existem há 3,5 mil milhões de anos e os genes vão sendo alterando ao longo dos anos. Foi bastante difícil de tentar perceber ou seguir o fio à meada na evolução destes genes. Essa foi a parte que nós tivemos que fazer, identificar estes genes, ter alguma segurança, dizendo que estes genes poderão fazer esta função e na Escócia, na Universidade de Stirling, o que fizeram foi a análise funcional, ou seja, fizeram a parte de demonstração que estas enzimas produziam exatamente os ômega 3 que queríamos. Na Austrália e também em Espanha são também investigadores que participaram na recolha de amostras, por exemplo, dos corais. Dos corais, era o que eu estava a pensar. Miguel Fonseca, penso que já dissemos tudo. Há alguma coisa a acrescentar em relação a este trabalho, queira dizer? Não, eu diria só que isto é um primeiro trabalho, abriram-se imensas portas e que estamos muito entusiasmados agora com os próximos passos que vamos Então, respondo-lhe dizer que no Porto Canal Mentes que Brilham são bem-vindos para nos contar a evolução desta investigação. Espero cá voltar, então. Muito obrigada por ter vindo ao Porto Canal Mentes que Brilham. Vamos agora seguir para os